Tudo bem, meus amigos? Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu quero trazer para vocês mais uma história da Bíblia Sagrada. É uma história intrigante e trágica. Embora tenha acontecido há muitos anos atrás, essa história é praticamente muito atual. Então vejam só, ela se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1 em diante. Então vamos lá, vejam só que história intrigante e muito trágica, como eu disse. Tinha Absalão... Bom, antes de começar, deixa eu explicar para vocês quem são os personagens principais dessa história. O rei Davi tinha 3 filhos: Tamar, Absalão e Aminon. Então, a história que eu vou contar aqui para vocês hoje, ela está norteada entre esses 3 personagens principais, que são filhos de Davi, rei de Israel. Davi, então, era um rei de Israel. Então, a história que eu vou contar aqui fala a respeito, então, de Absalão, Tamar e Aminon. Então, vamos lá. Versículo 1. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se namorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer. Então, Aminon, filho de Davi, ele diz aqui, vamos lá, peraí que eu me perdi aqui. E namorou. Ele namorou dela, ou seja, ele se apaixonou por Tamar. Ele se encantou por Tamar. Então, Aminon se apaixonou por Tamar. E aí ele angustiou-se, né, a ponto de adoecer. Essa paixão era tão grande, ele sentiu um desejo, uma paixão tão grande por Tamar, que ficou doente. É isso que a palavra diz. Então, continuemos. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer. Pois, sendo ela virgem, quer dizer, ela possuía algumas características que mexiam muito com a cabeça dele, com os sentimentos dele. Pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Olhem só. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não modirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Então, eu tô gostando demais de Tamar, Jonadab. Eu tô amando Tamar. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Então, vai se deitar e finge que você tá doente. Quando teu pai vier visitar-te, Davi, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois, vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão, da mão de Tamar. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou. Fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira, virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Aminon: fazei retirar a todos de minha presença. E todos se retiraram. Então, assim, ele arquitetou, né? Ele planejou ali
que todos se retirassem, os servos dele, né, os empregados dele ali, os servos, na verdade, né, se retirassem da casa ali, da câmara, que se retirassem dali para que ele ficasse sozinho com Tamar. Então ele já havia arquitetado isso, ele já havia planejado todo esse contexto. Então disse Amnon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera, e os levou a Amnon, seu irmão, à câmara. Quando lhos oferecia para que comesse, pegou-a e lhe disse. Então Amnon pegou-a e lhe disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Olha, né? Deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Então ela quis dizer aqui que ele não poderia fazer aquilo, tal loucura, se deitar com a própria irmã. Antes ele fosse diante do rei Davi e contasse tudo isso que ele estava sentindo por ela para o rei Davi, né, para que o rei Davi autorizasse o casamento entre os dois, né? Ele poderia então autorizar o casamento dos dois. Foi isso que ela disse. Seria muito mais digno fazer isso do que fazer essa loucura que você está planejando, que você quer, na verdade, né? Que você planejou e que você quer executar. Então não faça isso, meu irmão. É melhor falar com o rei. Eu caso contigo se for o caso, mas não faça isso. Peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. O rei não vai negar, né? Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a a se deitar com ela. Ou seja, ele violentou Tamar. Ele estuprou Tamar. Foi um estupro, um abuso sexual, literalmente. Ele violou a irmã. Depois, Amnon sentiu por ela grande aversão. Preste atenção neste detalhe. Depois, Amnon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que ele sentia por ela, né? Então, era maior a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Interessante. Disse-lhe Amnon, disse para Tamar: levanta-te e vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é a injúria lançando-me fora do que outra que me fizeste. Ou seja, era muito mais vergonhoso ele fazendo isso com ela do que o que ele já tinha feito. Ela disse para ele. Porém, ele não quis ouvir. Chamou o seu moço, que era o servo, né, que o servia, e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela, coloca lá para fora. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, o servo, quando viu ela vestida daquela maneira, né, deitou-a fora, ou seja, ele a expulsou e fechou a porta após ela. Ele não se importou com esses detalhes. Mesmo assim, ele expulsou Tamar ali da presença de Amnon. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Imaginem a cena. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Eu acredito que ele nem sabia o que estava acontecendo, né? Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Né? Mas, olhem só, ouvindo o rei Davi todas essas coisas, e Absalão ali presente, muito
se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon. Ele passou a ter ódio do irmão Aminon, ele passou a ter raiva, Absalão, por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Então eu quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, o desejo descontrolado de um ser humano. O que os nossos desejos e as nossas vontades corruptas, corrompidas, são capazes de fazer quando nós não subjugamos esses desejos? Já imaginou se nós saíssemos por aí fazendo o que nós temos vontade? Certo? Porque eu sempre disse em vídeos anteriores e repito, a liberdade que nós procuramos, a felicidade, né, ela não está em realizarmos todas as nossas vontades, porque nossas vontades são corruptas. Nossos sentimentos, né, as nossas emoções, elas nos enganam muito. Tanto que aqui na palavra de Deus, no livro de Jeremias 17, 9, capítulo 17, versículo 9, ele diz o seguinte: enganoso é o coração. Coração tem a ver com emoção, sentimento, né? Aquilo que nós sentimos, mente. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então nossas emoções nos traem. É isso que ele diz aqui na palavra de Deus, o profeta. Então, imaginou se nós fizéssemos tudo que nós temos vontade, sabendo que nossas emoções, nossos sentimentos são corruptos, a nossa vontade é corrupta, distorcida, né? Então, assim, a liberdade que nós procuramos, a felicidade, não está em fazer tudo o que nós queremos, porque eu sou livre, verdadeiramente livre, quando eu consigo dizer não para aquilo que me faz mal, certo? Por exemplo, fumar. Fumar é algo bom? Não é. Nós sabemos que o cigarro tem mais de 5.000 substâncias tóxicas. Quando eu digo não para o cigarro, o que eu estou afirmando com isso? Você não me domina, porque você me faz mal, você me traz problemas de saúde, você prejudica as minhas artérias, você pode me provocar um infarto, uma isquemia transitória, que seja, um aneurisma, doenças respiratórias, etc. Então eu sei que o cigarro me faz mal, mas muitas pessoas confundem o ato de fumar com liberdade. Por exemplo, eu vou fumar porque eu me sinto bem. Eu vou fumar mesmo, eu gosto de fumar, eu tenho vontade e vou fumar mesmo. Fumar é bom, né? A pessoa faz aquilo achando que ela é livre, né? Por exemplo, beber. Beber é algo bom? Não é. Nós sabemos que a bebida alcoólica faz muito mal, certo? Ela traz uma série de doenças, uma série de consequências físicas, emocionais também, né? Porém, a pessoa, ela diz o quê? Eu já vou beber todas, hoje eu vou me divertir, vou cair na gandaia, né? Achando ser livre. E realmente o álcool deixa ela alegre do momento, tá entendendo? A pessoa fica feliz ali por conta do álcool, prazer transitório. Mas não que ela é feliz com aquele ato, mas ela acha que ela está sendo feliz bebendo, entenderam? Né? Então ela acha que ela é livre, mas liberdade é quando eu consigo dizer não para aquilo que me faz mal. Quantos casos de pessoas que se tornam alcoólatras, certo? Então existem entidades aí até que tratam pessoas que têm problemas com alcoolismo, por exemplo, Alcoólicos Anônimos. Se fosse algo bom, então, né, não teria, por exemplo, esse órgão e não teriam diversas advertências, inclusive médicas, né, pela medicina. Então é algo que nos faz mal. Então liberdade é quando eu consigo dizer não para aquilo que me faz mal. Mas quando eu tenho vontade de beber, de fumar, quando eu tenho vontade de outras coisas mais, eu tenho que ter em mente que as minhas emoções, os meus sentimentos são corrompidos, me enganam, né? Eu não posso sair por aí fazendo tudo o que eu quero, né? Imagine se eu tivesse com um ódio muito grande de uma pessoa, vontade de bater em uma pessoa, eu saísse por aí espancando as pessoas, né? Imagina. Então, né, eu seria preso se eu fizesse tudo que eu tenho vontade. Porque os nossos desejos, nossas vontades são corrompidas. São corrompidos, né? Distorcidos. Então, Aminon deixou-se levar por esse sentimento.
Ele estava com vontade de possuir Tamar. Porém, a palavra diz que depois que ele estuprou Tamar, que ele violentou Tamar, o que ele sentiu por ela? Uma aversão, que era maior do que o amor que ele sentia por ela. Ou seja, era uma ilusão, ele foi enganado. Então, ele sentiu uma terrível aversão por ela, porque é isso que o pecado provoca em nós. Aquela ilusão, a gente acha que, não, eu vou fazer aquilo porque aquilo vai me trazer felicidade, prazer, enfim. Mas quando eu executo aquilo, me vem aquele sentimento de remorso, arrependimento. Vocês nunca se sentiram assim? Vocês, por exemplo, bebe todos. Eu já me senti assim muitas vezes, quando eu bebia muito, né? Bebia muito, no dia seguinte, aquela ressaca, me arrependi. Nunca mais vou beber, senti uma aversão pela bebida. Mas não só isso. A gente faz muitas besteiras, né? Eu fazia muitas besteiras quando eu bebia. Né? Eu falava, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Me arrependia. Enfim, né? Aí eu sentia uma total aversão. Não acredito que eu fiz aquilo. Quando a gente bebe, né? A gente faz aí algumas loucuras. Então, ele sentiu uma terrível aversão por ela. A ponto de quê? De expulsá-la de casa. Ele nem se importou com as consequências. Aliás, ele nem pensou nas consequências. Ele não pensou o que poderia ter acontecido. E aí, ele consumiu o ato, né? Foi lá, estuprou Tamar, mas depois ele sofreu com aquilo. Ele sentiu uma terrível aversão. E eu não mencionei para vocês o que aconteceu depois. Deixa eu terminar aqui a história, né? Então, ele sentiu esse sentimento de aversão por Tamar, porque ele consumiu aquilo. Tamar ficou envergonhada, né? Ou seja, ele não pensou nas consequências. E depois, vejam só, o que aconteceu? Eu não terminei de contar para vocês. Então, sucedeu, né? Estavam ali, e aí... É 2 Samuel. Vamos lá, no livro de 2 Samuel. Estou no livro de 1 Samuel. Então vamos lá. Olha só que interessante. Aí, olha o que aconteceu depois. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-zor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão e todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: Eis que teu servo faz a tosquia. Peço que com o teu servo venham o rei e os teus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: Não, meu filho, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: Se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon. Absalão já começou a arquitetar algo. Meu irmão. Porém o rei lhe disse: Para quê iria ele contigo? Ele achou estranho Davi, né? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos moços, aos servos, dizendo: Tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser, feri a Aminon, ou seja, matem Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vô-lo ordena, sede fortes e valentes. Então eles mataram Aminon, ou seja, Absalão arquitetou a morte do próprio irmão. O ódio era tão grande por Aminon, que Absalão arquitetou a morte do próprio irmão. E aí, a história não termina por aí. Posteriormente, ele se tornou inimigo de Davi, seu próprio pai, e tornou-se um perseguidor de Davi. Olha que história trágica, né? Um ato inconsequente de Aminon gerou uma série de tragédias na vida dessas pessoas. Tamar traumatizada, Absalão se tornou inimigo de Davi, seu próprio pai. Ele arquitetou a morte do próprio irmão e matou o irmão por conta de... Quantas atitudes que nós temos aí erradas e inconsequentes que nos trazem uma série de consequências, né? Eu bebia demais, né? Quando
Eu achava que essas coisas me traziam felicidades. Eu bebia muito, né? Já usei drogas, né, ilícitas. Enfim, eu já aprontei muito, mas tudo isso me fazia muito mal. Muito, muito mal. Então eu trouxe muito sofrimento para minha família. Já tive overdose. Então, assim, eram atos inconsequentes que me traziam diversas consequências e eu colocava a minha família em sofrimento também. E não foi legal. Não foi algo legal. Então, assim, tem consequências. Um dia a fatura chega. E não vem barata, viu? A fatura, eu digo pra vocês, ela não vem barata. Eu tive uma série depois de doenças emocionais, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, enfim. Então o que eu quero dizer pra vocês, né? A moral aqui da história é não sigam as suas intuições, porque o nosso coração é enganoso, ele nos trai. Né? Haja pela razão. A palavra diz de Deus que nós temos que agir pela razão, usar o nosso racional, de forma inteligente mesmo, e não se deixar levar pela emoção, né? Pelo sangue. Né? Não se deixem levar pela emoção, porque nossas emoções são traiçoeiras, corrompidas, enfim. Ajam pela razão, não pela emoção, certo? Vocês verão que a vida de vocês vai melhorar muito, muito mesmo. A minha melhorou. Muito demais, 100%, radicalmente. Então esse é o conselho que eu dou pra vocês. Olhem só a história de Aminon. Não terminou bem. Né? E a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que venceram e pessoas que não venceram, infelizmente. E você? Quer ser um vencedor ou um perdedor? Até mais.